E aí o que você tem que ir para o teste do IELTS já claro na sua cabeça é a estrutura que você vai utilizar na hora da prova. Não é se preocupar tanto com o tema da prova, mas é ter a estrutura clara e as técnicas para você aplicar durante a prova. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você me desse uma pergunta, Simon, algumas pessoas falam que a mecatrônica é muito importante para o futuro da sociedade. Outras pessoas falam que não é tão importante assim. Dê sua opinião e exemplo se for aplicável. Eu, Simon, não entendo nada de mecatrônica, mas eu tenho uma estrutura para utilizar na redação e eu tenho técnicas para aplicar ali. O que você precisa entender é que o seu examinador quer uma resposta. Seu examinador não fala assim, isso aqui que ele escreveu, eu discordo. Não concordo com ele, não. Ele não vai fazer isso, entende? Ele não está analisando a qualidade do seu argumento. Ele está apenas analisando como você expressa o seu argumento. Eu não entendo de mecatrônica, mas eu sei falar, olha, não é o meu campo de atuação, eu não estudei mecatrônica, mas pelo que eu ouço as pessoas falarem, a mecatrônica é importante porque parará, parará. Entende? Eu sei dar uma resposta sobre isso. E eu sei usar o meu inglês para dar uma resposta sobre isso. É esse raciocínio que a gente tem que começar a desenvolver quando vai para o teste do IELTS, tanto para o writing quanto para o speaking, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas perguntas sobre o teste do IELTS. Essa manhã, eu não sei o que acontece, sinceramente, aqui no Canadá, aqui em Ottawa. O tempo é muito doido. Acho que deve ter uns 2 a 3 dias, estava 39 graus de sensação térmica. 39 graus. Hoje, vou falar pra você, vou pedir a... Não vou falar o nome dela não, que senão ela já ativa. E aí eu vou pedir ela para falar a temperatura, como está o tempo hoje. E aí você já vai perceber quantos graus está hoje. Há 2, 3 dias estava 39 graus. E agora, olha só. E aí vamos ver se o seu listening tá bom. Tá pronto aí pra gente já começar o Café com IELTS fazendo um listening? Fala aí pra mim, já tá pronto? Pode mandar? Pode mandar ela falar? Vamos ver se você vai pegar como está o tempo hoje. Ó, lá vai. Alexa. How's the weather? Currently, in Ottawa it's 11 degrees Celsius with partly sunny skies. You can expect more of the same today, with a high of 19 degrees and a low of 9 degrees. E aí, pegaram o que ela falou? Qual que é a presente temperatura? Qual que é a temperatura de agora? Conseguiram pegar o que ela falou? Diz aí, como é que foi o seu listening? Pegou o que ela falou? A gente já começa o Café com IELTS aqui fazendo um listening de inglês aqui. Como é que foi? Qual é a temperatura que você está fazendo aqui em Ottawa hoje? O que ela disse? Vamos ver se vocês pegaram. Falou que está abafado. Não, na verdade ela disse que está 11 graus. 11 graus. Dá para acreditar numa coisa dessa? 11 graus hoje aqui. É impressionante. Enfim, como que funciona o Café com IELTS para você que está chegando aqui? Ontem eu abri a caixinha de perguntas, muito bem, Débora, 11 graus. Ontem eu abri a caixinha de perguntas aqui no Instagram, e aí vocês vão mandando as perguntas lá, e agora eu vou puxar essas perguntas para ir respondendo, tá? E se você que está aqui na live tiver alguma pergunta sobre o teste do IELTS, pode ir fazer as perguntas aqui, que eu vou alternando entre uma pergunta da caixinha e uma pergunta de vocês, tá? Então podem mandar suas perguntas aí. Zé Mário, diga abafado o som. Ah, então você há de me perdoar a vergonha que eu passei aqui. Muito bem, vamos lá, vou puxar uma pergunta da caixinha aqui. De ontem, deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui, ó. Sou nível B1, aluno em IMC, faltei 2 aulas e não estou conseguindo focar. Alguma dica? Cara, eu até falei com você ontem, né? Mas eu puxei essa pergunta sua aqui da caixinha de novo, porque ela é importante pra falar dela, tá? Às vezes a gente tá na nossa preparação aí e você tem um deslize, né? Cuidado, eu falei disso, acho que foi na live da semana passada. Cuidado para você não cair durante a sua preparação com o teste do IELTS no chamado efeito dieta. O que é o efeito dieta? Eu tenho certeza que se você nunca passou por esse efeito, você conhece alguém que já passou. O que é o efeito dieta? Quando você começa a fazer uma dieta, né? Você vai lá, começa lá durante a semana, tudo certinho, fazendo tudo certo, muito bem, bababá. Chegou ali na sexta-feira, aí o povo começa a dizer, não,
hoje é sexta. Não, hoje é sábado, só hoje. Tudo bem. Aí você vai lá e dá um deslize. Na sexta-feira de tarde, você já dá um deslize. Aí o que você faz? Ah, já deslizei aqui, vou ficar assim. Segunda-feira eu volto. Esse é o efeito dieta. Você já passou por isso? Você conhece alguém que já passou por isso? Você fala, depois eu volto. E aí na sua preparação do IELTS, você tem tudo ali, você está fazendo tudo que você precisa, aí você tem um deslize, um dia que você não consegue realizar as atividades que você precisa, um dia que você fica sem praticar o seu listening, sem praticar o seu reading, um dia que você fica sem cuidar da sua base. Aí o que você faz? Ah, segunda-feira eu volto. E aquela segunda-feira vira nunca. Então, o que eu tenho pra você, cara, é a mesma coisa pra dieta. E eu falo isso porque eu passei por isso, né? Eu tô num processo aí de mudança corporal. De janeiro pra cá, eu já perdi 36 quilos, né? Então eu sei isso. Eu falo pra você o seguinte, você errou hoje, cara, só volta. Só volta. Você errou hoje de manhã, você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer hoje de manhã, só volta. Você tinha mais práticas, você tinha mais atividades para fazer durante o dia, só faz elas, normal. Errou o dia de hoje, só volta amanhã, normal, cara, normal. O que vai te atrapalhar não é você ficar um dia ali sem fazer, é você ficar um dia sem fazer, ficar outro dia sem fazer, ficar outro dia sem fazer e ficar eternamente nessa, entende? Então, só volta, faz o que você tem que fazer e siga em frente, cara. Faça o que tem que ser feito. Essa é a cabeça que tem que estar na sua frase. Lembra de ontem que eu tava falando? Cadê ele? Aqui, ó. Lembra de ontem que eu tava falando desse livro? Do Extreme Ownership? Da responsabilidade extrema sobre a sua vida, sobre os seus resultados? Se você não pegar e estudar, ninguém vai estudar pra você. Primeiro, porque às vezes a pessoa até quer te ajudar, mas isso é impossível. Se você falar assim, fulano, estuda pra mim aqui, por favor. Se a pessoa estudar, ela tá estudando pra quem? Pra ela, né? Então, estudo é uma coisa que não dá para os outros fazer para você. Você tem que fazer. Tome responsabilidade do seu resultado. O resultado é seu. E se der errado, o problema é seu também. Não no sentido de que você não vai ter ajuda, você não teve ajuda, mas no sentido de que não foi culpa de mais ninguém. Foi culpa sua. Entende? Quando a gente para de colocar a culpa em terceiros e passa a culpa pra gente, você fica mais, beleza, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. E agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer A, B, C. Beleza, vou lá e vou fazer. Entende? Muda esse mindset. Só volta e faz, cara. Deixou de fazer ontem? Beleza. Ah, Samuel, eu deixei de fazer, na verdade, um mês. Tá tudo bem. Volta agora. Só volta. E siga seguindo e siga fazendo o que você tem que fazer. Entende? Faça o que você tem que fazer. Do what needs to be done. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Já fizeram aqui. Tyrone, pode repetir o nome do livro? Vou fazer melhor, vou colocar aqui pra você tira um print aí, ó. Não sei se tá invertida a tela, chama Extreme Ownership. Esse é o nome do livro, tá? Extreme Ownership. Do Jocko Willink, tá? Extreme Ownership. Esse livro aqui é muito foda, cara. É muito foda. Eu vou marcando o livro e aí vai ficando assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se vocês sabem como que fala isso aqui, ó. Quando o livro tá assim, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa orelha? Como que você fala um livro com orelhas? Como que você fala isso aqui? Um livro com orelhas. Você diz em inglês a dog-eared book. A dog-eared, que é uma orelha ali de cachorro, né? Que fica assim, né? A dog-eared book, tá? Muito bem, vou puxar lá uma pergunta da caixinha de vocês. Essa aqui é grande, eu vou lê-la aqui primeiro, acho que ela não vai nem caber inteira ali, ó. Estou começando essa jornada com vocês, iniciarei os estudos do inglês, tenho uma dúvida. Quando jovem, fiz inglês e tínhamos um caminho a ser aprendido, tipo tempos verbais, conjunções, etc. Como que você indicaria reiniciar esses estudos? Passo a passo, igual ao passado ou não? Aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? A pergunta não cabe inteira aqui, porque ela é grande, né? A Carol Luquines. Carol... será que é Carol seu nome? Eu acho que sim, né? O que acontece, Carol? Exatamente, no passado, e eu te falar que na verdade isso acontece até o presente, tá? Quando você olha para o Brasil, a grande parte do ensino de idiomas ele é focado em gramática, estudar tempo verbal, como que eu vou formar essa frase aqui, tarará, tarará, tá? Mas isso não é o que eu recomendo e não é a metodologia que eu uso, tá? Por quê?
quando a gente passa muito tempo ali só focado em estudar livros de gramática, ficar dando muita atenção para a gramática, o que a gente está fazendo? Pensa aqui comigo. É como se a gente estivesse lendo o manual de instruções do idioma. Eu estou lendo o manual de instruções daquela ferramenta. O idioma é uma ferramenta, né? E se eu leio o manual de instruções de alguma coisa, significa que eu sei usar aquela ferramenta? Não necessariamente, né? Eu sei como ela funciona, mas não necessariamente eu sei usar. Então, quando a gente olha para esse tipo de sistema de ensino, né? Eu falo sistema porque isso é generalizado, né? Para esse sistema de ensino, a gente vê uma legião de pessoas que sabe como que o inglês funciona, sabe todas as regras gramaticais, mas não sabe usar o inglês. A pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue chegar no restaurante e fazer um pedido. A pessoa não consegue entrar numa conversa. Entende? Ela não consegue finalmente passar no teste do IELTS. Então, a gente tem que parar um pouco de ficar estudando o idioma e começar a usar o idioma. E é isso que eu faço com vocês, né, nessa jornada para o IELTS, né? Eu vou te fazer usar o idioma te direcionando para você atingir os parâmetros que você tem que atingir na hora do teste e conseguir passar, mesmo que seu nível de inglês ainda não seja avançado, tá? A gente não entenda o que eu estou falando de forma errada. Eu não estou falando que a gente não tem que aprender gramática. Eu não disse isso. Eu disse que a gente não precisa ficar estudando livro de gramática. Estudar livro de gramática é uma das formas de se aprender gramática. Faz sentido para você? Existem outras que são muito mais efetivas, tá? Então, a gente tem que usar o idioma. E é nisso que se foca toda a minha preparação do IELTS. Tanto que eu falo para vocês, ontem eu fiz uma aula sobre isso, né? Uma live sobre isso. São 2 pilares que a gente tem nessa jornada para o IELTS. 2 pilares que a gente tem que trabalhar. Saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova. São coisas diferentes, tá? Então, a gente tem que trabalhar esse pilar de saber inglês e melhorando os níveis, mas também tem que trabalhar o pilar de saber usar o seu inglês na hora da prova, tá? Porque senão não vai dar. Não é só você saber inglês. O teste do IELTS, ele não está só testando o seu inglês. Ele está testando se você sabe fazer o IELTS. Entende? Ó, aí você falou ali, o receio é iniciar o curso sobre o IELTS e não dar conta de entender. Vou te falar uma coisa. Você vai dar conta de entender com certeza absoluta. Sabe por quê? Se você fala assim, eu não entendo nada em inglês, meu Deus, estou zerada. Existe legenda lá dentro. Nas aulas que são em inglês, elas têm legenda, tá? E outra, não importa o seu nível de inglês, o nível que você tiver, eu vou te mostrar como que você vai sair desse nível de inglês, tá? Eu vou te mostrar como você vai sair. Eu falei, acho que ontem, de um aluno meu, ele entrou na IMC 2, acho que ele entrou na IMC 2, 9 meses atrás. Ele entrou no zero redondo. Em 9 meses, ele já tá tirando 7 no IELTS. E não é da minha boca, não, ele foi lá e fez o teste. Né? Ele fez 2 vezes. Ele precisava de 7 em todas. Aí na primeira prova ele tirou 6,5 no reading e na segunda ele tirou 6,5 no 7. Entende? Então ele tá ali já nesse nível. Em 9 meses. 9 meses. Então assim, você só não vai conseguir acompanhar se você não quiser. Essa é a verdade. Só se você não quiser. Não sei se você estava aqui enquanto eu estava falando do livro, da Extreme Ownership. Só se você não tomar responsabilidade do que você tem para fazer. Só assim. Ah, mas era em inglês, eu não consegui entender. Mentira. Você não entendeu porque você não quis. Você não quis colocar esforço naquilo. Aquilo não era uma prioridade para você. Passar no teste do IELTS não era uma prioridade para você. Porque se fosse, você ia lá, você ia ativar a legenda, você ia assistir com a legenda. Inclusive, assim, quando... Para quem tá dando direcionamento é muito claro, né? Tanto que a primeira aula ao vivo que eu faço com a turma, né? É sobre como que você vai pegar o seu inglês do nível que ele tá hoje e levar para os outros níveis. Como que você vai fazer a sua exposição guiada. Como que você vai ficar exposta ao idioma. Né? E aí eu te falo o que você vai fazer se você tá no básico, se você tá no intermediário, se você tá no avançado. Eu não só te falo o que fazer, mas como fazer, né? É o direcionamento, é aquilo que eu falei. Vai aqui e segue isso aqui, tá joia? Muito bem. Deixa eu ver aqui... Acho que tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, achei, tinha aqui, ó. Pui Paula. O writing do IELTS é sobre temas aleatórios? É aleatório e não é aleatório. Em que sentido?
Não é aleatório no sentido que vão ser vários temas, diversos. Não é aleatório no sentido de que tem alguns temas que não caem, não vão cair temas polêmicos no seu teste. Por exemplo, religião, política, isso não vai ser discutido no teste do IELTS, tá? Então você pode já ir pro teste sabendo disso. Agora, vão ser vários temas variados que eles aproveitam para poder exigir do candidato o que eles querem ali. E aí o que você tem que ir para o teste do IELTS já claro na sua cabeça é a estrutura que você vai utilizar na hora da prova. Não é se preocupar tanto com o tema da prova, mas é ter a estrutura clara e as técnicas para você aplicar durante a prova. Entende? Não é tanta estrutura. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu, Simon, ó, toda hora esse esquilo preto tá passando ali, é impressionante. Deve estar cavando e escondendo alguma coisa ali pro inverno. Eu, Simon, eu sou formado em Direito, tá? Eu não entendo absolutamente nada de mecatrônica. Nem sei direito o que é a definição, por ignorância minha, tá? Mas, se você me desse uma pergunta, Simon, algumas pessoas falam que a mecatrônica é muito importante para o futuro da sociedade. Outras pessoas falam que não é tão importante assim. Dê sua opinião e exemplo se for aplicável. Essa seria a pergunta. Eu, Simon, não entendo nada de mecatrônica, mas eu tenho uma estrutura para utilizar na redação e eu tenho técnicas para aplicar ali. O que você precisa entender é que o seu examinador quer uma resposta. Você não precisa dar a melhor resposta. Seu examinador não fala assim, isso aqui que ele escreveu, eu discordo. Não concordo com ele, não. Ele não vai fazer isso, entende? Ele não está analisando a qualidade do seu argumento. Ele está apenas analisando como você expressa o seu argumento, entende? Eu não entendo de mecatrônica, mas eu sei falar, olha, não é o meu campo de atuação, eu não estudei mecatrônica, mas pelo que eu ouço as pessoas falarem, a mecatrônica é importante porque parará, entende? Eu sei dar uma resposta sobre isso. E eu sei usar o meu inglês para dar uma resposta sobre isso. É esse raciocínio que a gente tem que começar a desenvolver quando vai para o teste do IELTS, tanto para o writing quanto para o speaking, tá? Você não tem que se preocupar em dar uma resposta perfeita para o seu examinador, não é isso que ele quer. Ele quer analisar o nível de inglês que você usa para expressar a sua ideia. Faz sentido para você? Vou te contar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma amiga e ela estava se preparando para o teste do IELTS na mesma época que eu, ela e o marido dela. E aí, em uma dessas oportunidades, a gente até foi fazer o IELTS junto. Aí ela foi lá na prova, foi no writing até. E aí ela virou na prova e falou lá que água dava problemas respiratórios. Água dava problemas no pulmão. Você respira água, por acaso? Não, né? Não tem nada a ver. Esse é um argumento totalmente assim... Claro que não existe isso. Ela tirou 7 no writing. Ela tirou 7. Por quê? Não é o argumento, é a forma pela qual você expressa o argumento. Ela foi lá, disse que tinha um estudo de tal lugar, justificou, deu exemplo... O inglês, o nível que ela utilizou para explicar aquela ideia, era o que o examinador precisava. Entende? Então, vai deixando de lado um pouco disso de, eu tenho que dar uma resposta perfeita. Não. Você tem que responder usando as técnicas que existem para ser aplicadas naquela prova e a estrutura que você tem que escrever na redação. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver ali. Caio... Tá, professor, você poderia recomendar uns podcasts para treinar o listening? Posso. Seguinte, vou te recomendar alguns aqui, mas para você, o que eu falo? Todos vocês aqui. No início que você está começando a sua preparação, comece com os podcasts do que você gosta, tá? E como que você vai achar esses podcasts? É muito simples, cara. Você vai entrar lá no Google, vai digitar assim, podcast, aí você vai pôr o assunto que você gosta. Simples, e dá o enter. Simples, entende? Então, eu vou te indicar alguns aqui que são muito bons para você, mas também procure outros que você gosta, tá? Então, você vai lá, podcast, o assunto que você gosta, enter, entende? Vai aparecer, cara, uma infinidade, beleza? Eu já vou te dizer aqui, de cara, deixa eu ver aqui, ó, eu vou falar um diferente hoje. Eu gosto muito desse aqui, vou escrever ele aqui para vocês, ó. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o nome do podcast, ó, Desert Island Discs.
Desert Island Discs. O que é esse podcast? Esse podcast aí é o seguinte, eles chamam pessoas, às vezes são pessoas famosas ou pessoas importantes, pessoas relevantes, para uma entrevista, assim, dura meia hora, mais ou menos. Meia hora, 40 minutos. Chamam essas pessoas para uma entrevista e durante essa entrevista eles fazem um jogo com essa pessoa. O que é esse jogo? É uma imaginação, né? Eles falam que vão mandar a pessoa para uma ilha deserta e essa pessoa pode escolher 8 discos, 8 músicas e 2 livros. E aí durante essa conversa eles vão conversando sobre a vida da pessoa. Aí falam, ó, essa música aqui eu escolhi porque foi um momento da minha vida, parará. Aí eles tocam um pedaço da música. Por que esse podcast é bacana? Eu gostava muito de usar esse quando eu já estava cansado dos outros, tá? Cansado de ficar fazendo listening. Porque esse, como eles tocam um pedaço da música, ele dá meio que uma aliviada, sabe? Não é aquele negócio só conversa. Tem uma música ali. É muito bacana. Esse podcast aí, ele vem sendo feito, se não me engano, desde 1942 ou 48. Óbvio que naquela época não era um podcast, né? Nem existia isso. Era um programa de rádio. Só que eles pegaram o arquivo inteiro e transformaram no podcast, sabe? Então é muito bacana mesmo, vale a pena conferir. Deixa eu ver aqui, Caio. Sou formado em mecatrônica. Puta, cara, acho que é o primeiro que eu vejo que é formado em mecatrônica. Que massa, cara, que massa. Eu sempre dou esse exemplo e nunca tem ninguém. Muito massa. Tem um outro exemplo que eu dou, geralmente lá na primeira aula lá do IMC, eu dou um exemplo lá e eu pergunto se eles conhecem alguém formado em astrofísica. Nunca teve, até hoje, vamos ver. O Zé Mário ali, ó. Escuto muito o Real Exam English, que tem o transcript no site deles. Tá, vou te falar uma coisa sobre isso aí. E para todos vocês. Esse podcast aí que você tá falando, provavelmente é um podcast sobre o teste, sobre o exame. Igual tem um outro também, chama IELTS Success, um trem assim. É bom você ouvir esses podcasts? É. Só que eu te recomendo, cara, que você não fique só nele, ou que você não dedique a maior parte do seu esforço nele. Por quê? Você ouvindo um podcast sobre o teste, você está ouvindo ali só vocabulário, só coisas falando sobre o teste. Você não está profundamente se expondo ao idioma em toda a vastidão que ele tem para te oferecer. Ouça podcasts gerais, que são feitos para quem fala inglês. Não para quem está aprendendo, não para quem quer passar num teste. Ouça coisas gerais, entende? Ouça podcast de música, esse que eu te recomendei. Ouça podcast sobre política, podcast sobre, se você gosta disso, podcast sobre cultura, sobre história, sobre biografia, sobre guerra, sobre temas gerais, sobre qualquer coisa. Para quê? Para você ficar exposto a esse range, essa amplitude de ideias novas, para você poder aumentar o seu arcabouço linguístico. O que é arcabouço linguístico? Se você já me acompanha aqui mais tempo, você já me viu falando disso várias vezes. O que é arcabouço linguístico? É o conjunto de ideias que você tem para utilizar no seu inglês, tá? Na sua língua. Então você vai cada vez ampliando os seus assuntos, tá? Pega assuntos gerais, beleza? Não é focado no IELTS, não. Ah, não. Então beleza. Mas como o nome ali, né? Exam, eu falei assim, tem cara de que é voltado para isso, mas beleza então. Só tenha isso aí em mente, tá? Débora, pode fazer o resgate de palavras através do reading? Pode fazer o resgate de palavras através do reading. Débora, o resgate de palavras é para você fazer com o reading, entende? A sua pergunta demonstra para mim que talvez não ficou tão bem esclarecido para você a técnica do resgate, né? Te explicar aqui rapidamente, tá? Depois você vê isso aprofundadamente lá dentro. Mas é o seguinte, quando você faz a sua exposição guiada, né, com listening e com reading, com os dois, ó, o listening e o reading, você tem que aplicar duas técnicas, a técnica do bombardeio e a técnica do resgate. A técnica do bombardeio é a técnica pela qual você vai ficar ali exposta ao idioma, recebendo aquela informação. Se for pelo listening, você vai ficar lá ouvindo. Se for pelo reading, você vai ficar lá, lendo. Essa é a técnica do bombardeio. A técnica do resgate, você vai aplicar também nas duas habilidades, no listening e no reading. Na técnica do resgate, você vai voltar no listening depois, com aquelas partes que foram mais complicadas, ou que você queira trabalhar mais, e fazer o resgate ali. E no reading, é o que você vai fazer o resgate mais puro. Porque você vai voltar para pegar todas as palavras que você não pegou.
aí sim é o momento de você aplicar o resgate. Até te recomendo que você assista a aula que eu falei sobre como aplicar a técnica do resgate. Ali no feed aqui do Instagram mesmo, lá no canal do YouTube também tá lá. Tá fixado ali, uma das primeiras postagens ali. Tá lá assim, ó. Você está fazendo o reading errado. Vai lá e assiste essa aula, porque nessa aula você vai aprender a fazer o resgate direito. Beleza? Caio, comecei a assistir The Crown por indicações aqui da live em inglês e sem legenda. Confesso que é difícil, mas tem ajudado bastante. Cara, é difícil mesmo. E vai ser difícil. Mas quanto mais difícil a atividade que você está executando ali, e você persiste nela e você executa ela, maior é a experiência que ela vai te render, tá? Então, tá difícil? Beleza, sinal que você tá no caminho certo. Continue, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta de vocês aqui. Ó, Gabi, eu vou ler aqui a pergunta primeiro, porque a pergunta ficou grande, senão ela não vai caber inteira ali, não vou conseguir ler. Meu teste será dia 5 de novembro. Tem aí setembro, outubro, novembro, 3 meses, né? Meu teste será dia 5 de novembro. Estou muito inseguro para o Writing e Speaking. Não consigo desenvolver um essay completo sem olhar minhas anotações. Quais os pontos principais para me atentar? Ó, Gabi, o seguinte. Muito direto com você. O speaking e o writing são as maiores pedras no sapato do pessoal, tá? Exatamente porque você tem que produzir conteúdo ali. Você tem que criar algo para o seu examinador, tá? Então, primeira coisa para você. Se você ainda não está inscrita na semana do IELTS, assim que acabar a live aqui, vai ali no meu perfil ali, tem um link ali na bio, clica lá e se inscreva. Na semana do IELTS, você já vai ver muita coisa para você conseguir atingir a sua nota no teste do IELTS, mesmo que você não tenha o inglês avançado ainda, tá? Isso é essencial, tá? Segundo, eu entraria nessa turma agora, que vai abrir depois da semana do IELTS, tá? Para você já ir para sua prova com as técnicas do speaking e do writing. Você acabou de falar que você está insegura. Eu não sei se você assistiu a live que eu fiz com a faixa preta. O aluno faixa preta é aquele aluno que vai além do 7, tá? Não sei se você assistiu a aula, a live que eu fiz com a Angélica, eu entrevistei ela. E ela falou que ela já sabia inglês. Ela não sabia fazer a prova do IELTS. E ela fez o IELTS 2 vezes antes de conseguir a nota que ela queria. 2 vezes ela teve que repetir. Pensa nisso. Não é só a prova do IELTS que você vai ter que repetir. É você viajar para onde você vai. É você ter que gastar com a passagem, com hospedagem, com alimentação. Tem muito mais envolvido. Essa aula vai no ar daqui a pouco, tá? Quando for, acho que é umas 10h15 mais ou menos, já vai no ar. Tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube. Essa live que eu fiz com ela de entrevista vai estar no ar. Assista. Que o que ela disse foi: as técnicas me deixaram tranquilas para fazer a prova, tá? Sem as técnicas do speaking, as técnicas do writing, não estou dizendo que é impossível você passar. É possível. Mas vai ser muito difícil você conseguir organizar suas ideias ali, entregando o que o examinador quer, tá? Agora, enquanto não chega a semana do IELTS, que vai começar na segunda-feira, vai lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist. Já foi no canal do YouTube? Você já viu que tem lá assim, playlists? Quando você entra nos canais do YouTube, você entra lá no meu canal da Blimey English, lá no YouTube, aí vai ter lá assim, playlists. Tem uma playlist lá assim, ó, como passar no IELTS. Você tem que ir lá e assistir aquelas aulas todas. Tá? O máximo que você puder receber nesse momento vai te ajudar lá, tá joia? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Zé Mário, procure podcast que tem um transcript para vir no ônibus escutando e lendo. Zé Mário, o transcript é importante na hora de você fazer o resgate e na hora de você fazer a transcrição, o exercício de transcrição. Quando você estiver fazendo o bombardeio, não é para ler, tá? Bombardeio é bombardeio, você só tem que ficar exposto ali. Depois você trabalha um resgate com a transcrição, beleza? Gabi, 2 meses. Na verdade são 2 meses, né? A gente tá em setembro, outubro, novembro. Pois é. Não dá bobeira, não. Tá? Débora Bispo, The Crown achei difícil pelo vocabulário, nem pelo sotaque. Sim, é um vocabulário bem avançado, né? The Crown é um vocabulário bem avançado. Gabi, estou inscrita sim, ansiosa pela semana. Vai dar tudo certo então, minha filha. Deixa eu pegar outra questão aqui de vocês. Aqui era a pergunta, né? Eu li a pergunta e não coloquei ela aqui.
Foi a pergunta da Gabi, deixa eu puxar outra. No listening, as perguntas a serem respondidas são as lacunas que devo preencher? Débora, tenho notícia pra você, hein? No listening... Peraí que esse microfone vai cair aqui, gente. Peraí. Aí. No listening, você tem essas questões de lacunas, mas você tem outros tipos de questões também. Não é só lacuna. Entende? Não é tão simples assim. Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo de questão que às vezes o pessoal tem muita dificuldade quando não tem a técnica para aplicar na hora do teste do listening, o que dificulta elas atingirem a nota que elas querem, são as questões de mapa. O que é a tal da questão de mapa no teste do listening? Isso acontece lá na parte 2, tá? O teste do listening tem 4 partes. Na parte 2, eles vão te dar um mapa, e aí embaixo vai ter uma série de questões. 3, 4, 5 questões sobre aquele mapa. E aí, o que acontece? Eles vão falando, o áudio é dando instruções sobre o mapa, como se fosse, um exemplo aqui, ó. É um mapa de um zoológico. E aí, o áudio é assim: nós estamos aqui na entrada do zoológico. Nós vamos primeiro passar para tal lugar e não sei o quê. E aí ele vai andando com você pelo áudio durante o mapa. E enquanto isso você tem que ir lendo o mapa, ouvindo o áudio, interpretando onde que eles estão indo, o que está acontecendo, ler a questão, decidir o que está certo e marcar. Entende? Não é só resposta de lacuna para você preencher. É muito mais. Tem muito mais coisa, tá? Então por isso que eu falo, sem técnica fica muito difícil e muito fácil se perder, tá? Fica muito fácil se perder durante o teste, tá joia? Então tenha isso em mente que são vários tipos de perguntas, tá? Tem pergunta de múltipla escolha, tem 2, 3 pessoas conversando ao mesmo tempo e você tem que marcar ali a resposta entre múltiplas escolhas, tá? Gabi Pilar, sou as de mapa, arquiteta que habita em mim adora. Muito bem, muito bem. As de mapa, tem gente que tem facilidade com elas, mas a maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas tem dificuldade. Às vezes o mapa não é um mapa que você vai seguindo. Às vezes é um mapa, por exemplo, eles pegam a visão aérea de uma cidade, por exemplo, o centro da cidade. E aí eles vão falando de alterações que vão acontecer no trânsito. Entende? Então, ele é bem complexo, às vezes, tá? É bem complexo. Vamos lá, deixa eu ver outra pergunta aqui de vocês. Olha essa aqui acho que foi da Carolina, essa aqui, ó. Usar like no IELTS é ruim. Exemplo. If you want me to speak my mind, I feel like people aren't doing enough to... Ó, se você responder isso aí, se der uma resposta assim no seu teste, tá bom, tá? Se for der uma resposta assim, já está bom, tá? Pela estrutura que você está utilizando. If you want me to speak my mind. Já é uma excelente expressão aí, tá? Agora, a sua pergunta em si, se pode usar like no IELTS? Pode, mas você tem que estar ciente que like é uma estrutura mais informal. Então eu deixaria ela para o speaking, tá? Evita usar ela lá na hora do writing, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Débora, meu medo maior é o listening, não é à toa. Exatamente, muita gente falha no listening, tá? Porque o listening são ali, ó, 25 a 30 minutos, o áudio só toca uma vez e você só tem uma chance de acertar. E quando chega lá na parte 4, então, são aquelas questões de lacunas, igual você estava perguntando, só que não são fáceis. Lá na parte 4, geralmente é a lecture, né? O que é lecture? Lecture é uma palestra. Aí é o áudio de uma palestra que alguém está dando sobre algum assunto, geralmente um assunto mais complexo, e você tem que ir acompanhando o que está falando e preenchendo as lacunas. É a parte mais difícil, tá? Pro pessoal. Por quê? É a parte que você tem menos tempo para poder olhar o texto e você tem mais questões para poder resolver ali. Então, sem técnica, fica muito complicado. Ontem mesmo, eu recebi um áudio aqui do Heitor, um aluno que entrou na última turma. Nem sei se você está aqui, ao vivo aqui. Se ele tiver, manifeste aí, Heitor. Dá um abraço aí. Um áudio dele falando que tem uma técnica do listening que eu ensino, ela é específica só para essa parte 4. Uma técnica que eu ensino é específica só para essa parte 4. O Heitor falou assim, Simon, realmente, agora que eu aplico essa técnica na hora de ir, eu não
tenho mais dificuldade lá na parte 4. Não tenho mais dificuldade. E é isso. E eu tava conversando com uma outra também, quem que foi? Acho que já foi na mentoria. Ela falou assim, eu não erro questão da parte 4 mais. Eu não erro. Entende? Quando você tem técnica para fazer o negócio... Gente, por que chama técnica? Técnica tem esse nome porque é algo objetivo. Não depende do seu nível de inglês. Não depende do seu dom com a língua. Técnica é objetividade. Qualquer um vai lá e aplica. Beleza? Vamos lá, Carolina. No writing, eu substituiria pelo as, ou tem outras estruturas que posso usar com esse sentido. Such as, tá? Such as. E aí vai depender do contexto, vai dar para fazer uma ou outra coisa, mas as mais prontas seriam as ou such as, beleza? Caio, tem algum site que tenha simulados para o IELTS? Caio, tem vários, né? A gente tem que ter um cuidado para escolher aí na hora de fazer simulado, para você não acabar escolhendo material que não vai te ajudar, tá? Tem os sites oficiais que você consegue fazer, tem o IELTS Progress Check, tem o Practical. O Practical ele é corrigido por, acho que são ex-examinadores, só que ele é pago, né? Por ser oficial ele é pago. Então, fica de olho nesses sites aí, beleza? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ó, seguinte, galera. Vou puxar mais uma pergunta ali da caixinha. E aí eu volto e respondo mais uma pergunta de vocês. Então, se você ainda está com alguma dúvida aí, a hora de você digitar e mandar a sua pergunta é agora. Que eu vou puxar uma da caixinha e responder, e aí eu respondo mais uma aqui e encerrar a live, beleza? Vamos ver aqui. Ó, essa aqui, ó. Tirei 5,5 no speaking. Dá para melhorar até o 6,5 até março? Ó, nós estamos aqui em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Vou te falar aqui. Eu não sei o seu nível, né, que você tá. Se você tirou 5,5, provavelmente você tá ali já no B1 ali, chegando no intermediário. Dá para melhorar isso aí até março? Vou te falar uma coisa. Se você tiver técnica para aplicar na prova e uma metodologia para seguir, dá para você tirar até mais em 6 meses, tá? Olha pra você ver, às vezes, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uns dias, é o seguinte, a gente não sabe o que poderia ser de bom na nossa vida, a gente não sabe o que poderia acontecer de bom na nossa vida se a gente seguisse o caminho daquilo que a gente quer. Porque é óbvio, a gente não chegou lá ainda, a gente não tem noção de como seria. Mas eu já passei por isso e vários alunos meus já passaram por isso. Então eu consigo te dizer, você não está enxergando o seu horizonte totalmente, você está enxergando só aqui, ó, um pouquinho na frente, imaginando, nossa, será que eu consigo chegar no 6,5? Nesse tempo aí, você consegue chegar muito mais do que o 6,5. Óbvio, você tem que fazer o que precisa ser feito para você chegar nessa nota. Mas que é possível, é plenamente possível. E eu te digo mais, com um método e técnica para a prova, 2 cenários são possíveis para você. Até março, você chega mais do que 6,5. Ou então, você chega no 6,5 muito antes de março. Entende? Muito bem, deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui, ó, fizeram aqui. Tyrone, a prova do IELTS é padronizada no mundo todo? Sim, o IELTS é um teste padrão, tá? Um teste britânico. E ele é padronizado porque são... Não sei se você sabia disso. São mais de 5 milhões de pessoas fazendo o teste do IELTS por ano. Você sabia disso? O teste ele é padronizado e é aplicado em mais de 180 países, tá? É muita gente fazendo o teste, então ele precisa ser o padrão para ser aplicado em praticamente o mundo inteiro, tá? Pode ficar tranquilo que onde você estiver ou para onde você quiser ir, vai ter o teste do IELTS com certeza, beleza? Pessoal, seguinte, vou me despedir aqui de vocês dessa live. Eu quero dizer que hoje de tarde eu vou fazer uma outra live para te dizer como melhorar para o writing. Então, se você tem dificuldade com o writing, com a sua habilidade de escrever, não perca essa live que eu vou fazer na parte da tarde, porque eu vou falar como que você vai trabalhar para melhorar a sua habilidade do writing durante o seu teste do IELTS e alcançar a nota que você quer, mesmo que você ainda não esteja no nível avançado. Não deixe de perder essa live, porque é sobre isso que eu vou falar,
beleza? Um forte abraço para vocês e nós nos vemos na próxima live. Cheers!